graça e a paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso grupo Empreendedores Cristãos e hoje falaremos a respeito de mudança de mentalidade. Entretanto, antes disso, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Em Marcos capítulo 4, gente, está escrito assim no versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, essa pergunta que Jesus fez para os discípulos é a mesma que ele faz para nós diariamente. Ou seja, por que nós também não usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo para poder lidar com as situações dos nossos negócios no dia a dia, para profetizar, para declarar um aumento de vendas, para declarar que aqueles clientes que estão inadimplentes vão pagar? Por que nós não usamos a autoridade desse nome para repreender o diabo nos nossos negócios? A gente sempre chama alguém que muitas vezes, né, salvo as exceções, que é mais ungido, que é a pessoa de oração da igreja, ou que tem um título na igreja, e por aí vai, meu irmão. Você tem a mesma autoridade que aquela pessoa tem, entendeu? O nome de Jesus também está disponível para você. E outros porquês também existem na nossa vida. Por que nós procrastinamos nos negócios, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, quando se diz respeito à obra de Deus? A gente vai procrastinando, depois eu faço, vai deixando para depois, né? Por que nós não inserimos Jesus de um modo mais intenso nos nossos negócios? Será que é porque os cristãos estão sonegando impostos? Será que é porque eles estão dando calote em fornecedores? Ou estão dando calote em clientes, vendendo produtos que eles sabem que vão dar defeito? Enfim, ou será que eles estão prometendo coisas que não vão acontecer? Né? Então, por que nós não inserimos Jesus Cristo mais nos nossos negócios? Por que nós não fazemos o bem quando devemos fazer? Então, existem alguns porquês na nossa vida que devem ser respondidos para que gere mudança de comportamento, assim como também tinha na vida dos discípulos, não é? Provérbios capítulo 3, versículo 27 diz: não retenhas o bem de quem o merece, estando na sua mão poder fazê-lo. E muitas vezes nós agimos assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17, deixa claro isso. Então, irmãos, nós devemos vencer isso, seja por meio da confissão da palavra, mas principalmente também pelas atitudes. Jesus falou contra as circunstâncias difíceis, Josué deu ordem e o sol parou. Então, nós precisamos nos transformar nesse sentido. Os discípulos precisavam disso, passar por essa renovação de mente citada lá em Romanos 12, 3, para poder ter coragem de repreender a tempestade e lidar também com outras situações que eles iriam enfrentar posteriormente. E assim é conosco. Então eu te pergunto, meu irmão, quais são os porquês que estão na sua vida que precisam ser repreendidos? Depois você vê que no versículo 41 Jesus diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Ou seja, eles não tinham noção de quem era o Senhor e Salvador deles. Muitas vezes os cristãos também não têm essa noção de quem Jesus Cristo é na vida deles. Amém, meu irmão? Então, tome muito cuidado com isso. Passe por essa renovação de mente e resolva os porquês na sua vida. Vamos resolver esses porquês, meu irmão, em nome de Jesus. E aí eu encerro esse primeiro momento fazendo um apelo para você que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz que logo, muito mais agora, nós somos libertados pelo pecado e fomos feitos servos de Deus, então nós temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você precisa ser feito um servo de Deus, você precisa desfrutar da vida eterna. Jesus Cristo precisa entrar nos seus negócios para que você comece a conhecer os princípios da palavra, né? E você venha prosperar e tenha paz na tua alma. Para tanto, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até algum irmão em Cristo e fale que você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. Amém? Então, faça isso. E você que está me ouvindo, que já é cristão, Filipenses capítulo 3, versículo 16, diz que tão somente andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, vamos começar a usar mais o nome de Jesus, deixar a timidez de lado, inserir Jesus Cristo com mais intensidade nos nossos negócios, para que a gente viva de acordo com a fé que nós já temos. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho agora de mudança de pensamento, mudança de
padrões mentais, né? Nós precisamos mudar o nosso mindset, a nossa mudança a nossa mentalidade, né? Para poder enxergarmos mais oportunidades de negócio. Mindset, pessoal, é o padrão que a gente usa para poder interpretar a realidade. E isso tem atrapalhado a vida de muito empreendedor. Nós precisamos trabalhar isso, praticar até, aliás, o Romanos capítulo 12, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, né? E aí, veja bem, quer você acredite no mindset ou não, ele vai influenciar, né, o seu comportamento. Esse padrão mental influencia. Então, a forma como você interpreta a realidade é a forma como você vai decidir nos seus negócios. Você só enxerga problema, só enxerga que as pessoas não estão comprando nada, só enxerga que os clientes estão cada vez mais difíceis de lidar. Enfim, é isso que você vai, é assim que você vai tomar as suas decisões. Agora, existem alguns padrões mentais, nós precisamos nos livrar deles para que a gente possa ser bem-sucedido. Veja bem, o primeiro deles é aquele que as pessoas acreditam que para que elas façam determinadas coisas, elas dependem da sua personalidade. Ah, então eu não consigo vender porque eu sou muito tímido. Ah, eu não consigo fazer visitas, né? Para prospectar clientes, porque eu não tenho aptidão para marketing digital. Meu irmão, esquece isso. A minha personalidade me atrapalha porque eu nasci assim, eu não vou conseguir mudar. Irmão, esquece isso. Entendeu? Você não pode ficar refém da sua personalidade. Nós temos o Espírito Santo e precisamos ser trabalhados por ele para que a nossa personalidade não nos deixe escravo das fraquezas dela. E com isso, essas pessoas evitam correr riscos. Então, todo negócio tem o seu grau de risco. Agora, se eu e você formos escravos da nossa personalidade, nós vamos ficar com esse padrão mental fixo, sempre retido em alguma personalidade, em algum obstáculo, em alguma barreira. Então você precisa mudar isso, entender que negócios são negócios, vida pessoal é vida pessoal. Tá? E quando nós erramos no negócio, nós não falhamos como seres humanos. Nós somos falhos e vamos melhorar a cada dia, mas o erro, o risco faz parte. Então, não deixe a sua personalidade travar as suas decisões nos seus negócios. Outro ponto importante também é o seguinte: outro padrão mental fixo é aqueles empreendedores que têm dificuldade de correr risco. Ele tem dificuldade, ele é avesso a desafios. Ele quer sempre ficar com as mesmas metas, sempre do mesmo jeito, porque ele não quer correr risco, porque afinal de contas, se não der certo, né, ele não quer ser desafiado, porque ele vai expor as fraquezas dele e as pessoas vão saber. Irmão, todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Então nós temos que fazer o quê? Deixar o Espírito Santo trabalhar as nossas fraquezas e também usar os nossos pontos fortes. E isso vale também nos negócios. Então, não deixe esse padrão mental ficar dentro de você. Ah, eu tenho medo. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, e fica olhando para o passado. Ah, porque um dia eu tomei prejuízo tal. Ah, porque um dia aconteceu aquilo. Irmão, esquece isso aí. Quem anda olhando para trás não consegue avançar. Ele sempre tropeça, bate em alguma coisa. Já experimentou andar olhando para trás na rua? Você vai ver que você vai bater num monte de coisa, tá bom? Então, primeiro padrão que nós temos que vencer: não seja escravo da sua personalidade. Segundo, não tenha medo de desafios, se desafie cada vez mais. Não se preocupe em expor as suas fraquezas, muito pelo contrário. É bom expor as fraquezas para que a gente possa melhorar, para que sejamos ajudados pelos nossos colaboradores, pelos nossos parceiros, e para que a gente vá vencendo e crescendo, tá certo? Então, vou encerrar aqui dizendo para você a nossa frase: os seus negócios dependem da sua vida espiritual. Amém, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua semana, os seus próximos dias aí. Vamos em frente, pessoal. Que Deus é conosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima videoaula aqui. Fiquem com Deus.